Aqui estamos no primeiro capítulo do livro Universo e Vida, Espiritismo e Ciência. Hernani Santana, pelo Espírito Áureo. Observação. Este livro tem uma abordagem científica da gênese planetária, o que pode parecer denso para algumas pessoas, mas é fundamental a importância ao conhecimento do tríplice aspecto do Espiritismo: ciência, filosofia e religião. Vamos ao livro. Novas dimensões do conhecimento. Há muitas coisas novas no campo atual dos conhecimentos e das pesquisas sobre astronomia, que estão forçando a inteligência humana a rever os seus conceitos sobre os universos, na marcha inconsciente da ciência à procura de Deus. Dissemos propositadamente universos no plural, porque esse é um dos pontos nodais da atual problemática científica, desde muito tempo desvinculada não só das ideias medievais de geocentrismo, mas igualmente das teorias heliocêntricas restritas ao antigo universo conhecido. Tal é a velocidade atual do progresso dos estudos humanos que, a partir do ano de 1929, o valor do raio de curvatura do universo passou a ser deduzido das equações de Einstein formulou em 1912 e 15. Isso em consequência da descoberta por Edward Hubble das fugas das galáxias. Aliás, a ideia einsteiniana de um universo finito e ao mesmo tempo ilimitado comporta hipóteses ainda em aberto, pois até agora não se pôde medir a densidade média da matéria para identificar-se o seu valor crítico limite. Antes que isso seja conseguido, não há como concluir-se por universo fechado, ou ao contrário, por uma curvatura espacial negativa que o levaria a expandir-se constantemente e interminavelmente em todas as direções. Enquanto se discute ser ou não aberto ou fechado o universo conhecido, em contínua expansão ou em permanente criação de matéria nos espaços intergalácticos. O astrônomo soviética, me perdoem ler esse nome, Amba Tsunamian, me perdoem, em nossa opinião, bem mais próximo da realidade, traz à discussão a ideia de que o universo em que vivemos realmente curvo e fechado, como entendeu Einstein, é apenas uma megagaláxia, além da qual muitas outras ostentam, no infinito, diferentes características de espaço-tempo. Pouco a pouco vai o ser humano, a humanidade, se abeirando de mais ampla compreensão acerca da insondável magnificência do Criador e da sua infinita e incessante criação. De surpresa em surpresa, a ciência estuda agora o fato, verificado pelo norte-americano Low e comprovado pelas sondas espaciais Pioneer 10 e 11, de que Júpiter emite quase o triplo da quantidade de energia que recebe do Sol. Olha que interessante, eu vou ler outra vez. Que Júpiter emite quase o triplo da quantidade de energia que recebe do Sol. Muito interessante. Conclusões posteriores e independentes dos soviéticos Rostov e Laksky evidenciaram, por outro lado, que aquele astro, Júpiter, apresenta a constituição própria de uma estrela em franca expansão. Agora já se admite que reações nucleares internas semelhantes aos do nosso astro-rei levarão Júpiter a tornar-se, dentro de talvez 2 bilhões de anos, um novo Sol, pouco antes, segundo se presume, da extensão do nosso atual Sol. Isso é muito interessante. De perplexidade em perplexidade, a ciência caminha em campos novos, aos quais não está ainda acostumada. De repente, sem pretender e sem esperar, descobrirá o espírito. Talvez seja importante recordar que já é grande, apesar de tudo, a soma de conhecimentos essenciais disponíveis, valendo a pena aqui lembrarmos resumidamente que de passagem alguns dados e informações correntes. Valhamo-nos, para começar, do magnífico trabalho de divulgação científica realizado por Arthur Koestler em seu livro As Razões da Coincidência. Ele assinala,
baseado em fatos incontestáveis, acrescente perplexidade da física diante de um mundo novo de descobertas desconcertantes e faz muitas transcrições documentadas e pronunciamentos de eminentes cientistas, quase todos laureados pelo Prêmio Nobel. Vejamos alguns dos seus comentários e de suas citações. Bertrand Russell, matemático, filósofo, sociólogo de renome mundial, um dos criadores da lógica moderna, escreveu em 1927 que a matéria é uma fórmula cômoda para descrever o que acontece onde ela não está. Temos que meditar muito sobre essa frase. Werner Heisenberg, comenta Kostler, provavelmente entra para a história como um homem que pôs fim a um determinismo da física e, portanto, na filosofia, como o seu célebre princípio da incerteza, também chamado princípio da indeterminação, pelo qual ganhou o Prêmio Nobel de 1931. Pois bem, esse gigante da teoria dos quanta salienta em sua autobiografia, mais uma vez, que os átomos não são coisas. Os elétrons que formam a concha do átomo não são mais simplesmente coisas no sentido da física clássica. Coisas que possam ser claramente descritas segundo os conceitos de posição, velocidade, energia, dimensão. Uma vez chegados ao nível atômico, o mundo objetivo do espaço e do tempo deixa de existir e os símbolos matemáticos da física teórica rendem-se meramente a possibilidades, não a fatos. Wolfgang Pauli, outro gigante da teoria dos quanta, escreveu terminantemente: não se pode dizer que o problema geral da relação entre o espírito e o corpo, entre o interior e o exterior, tenha sido resolvido pelo conceito do paralelismo psicofísico admitido no último século. A ciência moderna talvez não tenha feito compreender melhor essa relação ao formular o conceito de complementariedade da própria física. A solução mais satisfatória seria se o espírito e o corpo pudessem ser interpretados como aspectos complementares da mesma realidade. Diz Henri Margenot, professor de física da Universidade de Yale, foi também muito explícito. Em fins do último século, chegou-se a pensar que toda interação envolvia objetos materiais. Hoje já se não pensa assim. Sabemos agora que existem campos absolutamente imateriais. As interações mecânicas dos quanta, de campos físicos psi, interessante que talvez divertido salientar que o psi dos físicos tem em comum com o psi dos parapsicólogos certo caráter abstrato e vago. São totalmente imateriais, embora descritas pelas equações mais fundamentais da atual mecânica dos quanta. Essas equações nada dizem sobre as massas em movimento, apenas regulam o comportamento de campos muito abstratos, em muitos casos, certamente, imateriais, frequentemente tão sutis como a raiz quadrada de uma probabilidade. Comenta Kostler que já se havia feito da massa o equivalente a um pacote de energia concentrada, segundo a fórmula de Einstein, E igual mc ao quadrado, que gerou como subproduto a bomba atômica. E na teoria da relatividade, tanto a massa quanto a inércia e a gravidade se reduzem a pressões, inflexões ou torções do espaço vazio, multidimensional. As não-coisas da teoria dos quanta e da mecânica ondulatória são, assim, por curiosidades isoladas, mas sem culminância na física moderna, de uma evolução começada no fim do século XIX. É o que resume Sir James Jeans num trecho memorável de suas conferências de rede. Hoje em dia, acredita-se geralmente, e entre os físicos quase unanimemente, que a corrente do conhecimento nos leva a uma realidade não mecânica. O universo começa a parecer mais um grande pensamento do que uma grande máquina. Sir Arthur Eddington, no livro A Natureza do Mundo Físico, de 1928, sintetizou suas conclusões numa só frase: a matéria-prima do universo é o espírito.
Meus amigos, esse livro pode estar parecendo para a maioria muito científico, mas eu insisto que estudem esse livro, porque nós estamos chegando ao momento de aceitar o espírito, de entender o espírito como matéria concreta. A ciência ainda não entende isso, ou melhor, a ciência não quer entender isso. Mas vamos adiante. V.A. Firsoff, sempre me perdoem a pronúncia desses nomes, astrônomo eminente, sugeriu a possibilidade da existência de partículas elementares do material espiritual, que propôs fossem chamadas de mindons, em inglês mind, espírito. Nosso universo, escreveu, não é mais verdadeiro do que dos neutrinos. Eles existem, mas num espaço diferente, regido por leis diferentes. Em nosso espaço, nenhum corpo pode ultrapassar a velocidade da luz. O neutrino, no entanto, não está sujeito a campos de gravidade nem eletromagnéticos. Portanto, não está condicionado ao nosso limite de velocidade e pode ter o seu tempo diferente. Poderá até se deslocar mais rapidamente do que a luz, o que faria, relativisticamente, retroceder na nossa escala de tempo. As análises que fizemos das entidades espirituais nos levam a crer que o Mindon não tem local definido no que podemos chamar de espaço físico, ou melhor, grave eletromagnético. Sobre esse aspecto, lembram o neutrino ou mesmo um elétron rápido. Isso já sugere um tipo diferente de espaço mental, regido por leis diferentes, o que vem a ser corroborado pelas experiências parapsicológicas feitas pela Universidade de Duke e Alhures. Parece que essa espécie de percepção envolve uma interação mental, sujeita a leis próprias, definindo um tipo diferente de espaço-tempo. Paul Adrien Maurice Dirac, de Cambridge, e ainda Arthur Koestler, quem comenta, propôs em 1931 uma teoria tão fantástica que teria sido imediatamente rejeitada como excêntrica se o seu autor não fosse um dos mais importantes físicos do seu tempo. Seu maior trabalho até então, prossegue Koestler, fora a unificação da teoria da relatividade de Einstein, a mecânica ondulatória de Schrödinger, o que valeu o Prêmio Nobel de 1933. Apesar disso, a teoria da unificação encontrou novas dificuldades que Dirac tentou ultrapassar, salientando que o espaço não é realmente vazio, mas sim cheio de um mar insondável de elétrons com massa negativa e, consequentemente, energia negativa, polarizada e negativa. Não se trata aqui de energia negativa de ser mal, não é mal, é simples polaridade positiva negativa. Continuando. A massa negativa está naturalmente além da imaginação humana. Algo, se pudesse dizer sobre uma partícula desse tipo, é que, se tentasse empurrá-la para frente, ela se moveria para trás. E se tentássemos soprá-la, ela seria sugada para dentro de nossos pulmões, uma vez que, de acordo com a hipótese, todo o espaço disponível é uniformemente preenchido com elétrons de energia menos. Eles não interagem, não manifestam sua existência. Mas pode acontecer que um raio cósmico de alta energia atinja um desses elétrons fantasma, que lhe comunique a sua energia. Como resultado, o elétron fantasma pulará do oceano e se transformará num elétron normal. Aqui, quando ele fala oceano, ele se refere à matéria universal, com energia de massas positivas. Apenas haverá então um, entre aspas, buraco, uma bolha, deixando no oceano em que se banhava. Esse buraco é uma negação da massa negativa, portanto, terá massa positiva, mas será também uma negação da carga elétrica negativa do ocupante anterior e terá carga positiva. O buraco no oceano cósmico seria de fato, como predisse Dirac em 1931, uma nova espécie de partícula desconhecida para os físicos, com a mesma massa que o elétron, embora a sua carga seja oposta à deste último. Podemos chamar essa partícula de antielétron. Assinala o mesmo autor que, um ano após a publicação de Dirac,
Carl Anderson, trabalhando no Instituto de Tecnologia da Califórnia, descobriu os positrons, que não eram senão antielétrons ou buracos previstos por Dirac. Diante disto, Koestler conclui dizendo: é bem possível que outras galáxias sejam compostas de antipartículas combinadas para formar antimatéria. Richard Phillips Feynman, outro físico do Instituto de Tecnologia da Califórnia, concebeu como registra Koestler a ideia de que positron é nada mais do que um elétron que, por tempo determinado, retrocede no tempo e que a mesma explicação vale para outras antipartículas. Nos diagramas chamados de Feynman, que logo se tornaram artigo indispensável aos físicos, um dos eixos representa o tempo, outro eixo o espaço. As partículas podem deslocar-se no campo do tempo para trás e para frente, e um positron, se deslocando como qualquer de nós em direção ao futuro, comporta-se exatamente como faria o elétron em direção ao passado. As transposições temporais preconizadas por Feynman são efêmeras, que o nosso mundo das antipartículas tem vida curta. Dizer que uma galáxia constituída de antimatéria, o tempo, se deslocaria permanentemente às avessas em relação a nós, seria mera especulação. Mas no que se refere à física terrestre, a concepção de Feynman de reversão do tempo foi comprovadamente tão fecunda que, em 1953, por esse motivo foi-lhe conferida a medalha Einstein e, em 1965, o prêmio Nobel. O filósofo da ciência Hans Reichmann escreveu que a teoria de Feynman representa o mais sério impacto que o conceito de tempo jamais recebeu no campo da física. Parece-nos agora mais que justo que interesse transcrever dois pequenos trechos que contêm ideias do próprio Koestler, também ele detentor do prêmio Schönning, recebido na Universidade de Copenhague por sua contribuição à cultura europeia. Eis o primeiro. A física clássica tinha por evangelho a famosa segunda lei termodinâmica, segundo a qual o universo acabará por desgastar-se como um relógio, porque sua energia se dissipa constantemente e terminará como começou. Segundo o Gênese, vazio e sem forma. Somente nos últimos anos os biólogos se deram conta de que essa lei não se aplica senão no caso teórico de um sistema fechado, completamente isolado de seu ambiente, enquanto os organismos vivos são, todos eles, sistemas abertos que se alimentam das energias e matérias encontradas no seu ambiente. Em lugar de se desgastar como um relógio que dissipa sua energia pela fricção, o organismo vivo não cessa de formar corpos químicos mais complexos a partir daqueles de que se alimenta. Não para de construir formas de energia mais complexa a partir da energia que absorve, e estruturas mais complexas de informação, percepções, lembranças, ideias, a partir do que é transmitindo aos seus receptores. Longe de se limitar a reagir, ele é ativo, adapta o ambiente às suas necessidades, em lugar de se adaptar ao ambiente passivamente. Instrui-se pela experiência, constrói sistemas de conhecimento que recolhe do caos das sensações pelas quais se passa. Absorve do ambiente as informações, do mesmo modo que alimenta suas energias de suas substâncias de síntese. A mesma tendência de integração construtiva se manifesta numa evolução das espécies, no sentido de formas mais complexas de anatomia e comportamento, de meios de comunicação mais eficazes, desenvolvendo sua independência e domínio do ambiente. De acordo com a segunda lei termodinâmica, para citar von Butterfly, pioneiro das novas concepções biológicas, a direção geral dos fenômenos físicos é no sentido do decréscimo da ordem e da reorganização. Em contrapartida, dentro da evolução em direção é no sentido de uma ordem crescente. E aqui está o segundo trecho. Todo um coro de laureados do Prêmio Nobel de Física ergue sua voz para nos anunciar a morte da matéria. Já é tempo de aprendermos as lições da ciência pós-mecanicista do século XX e nos livrarmos da camisa de força que o materialismo do século XIX impôs aos nossos conceitos filosóficos.
Todos esses testemunhos dão conta de que algo de substancial está mudando no campo das pesquisas e das conceituações da ciência, como já disse André Luiz em seu livro Mecanismos da Mediunidade. Mais da metade do universo foi reconhecido como um reino de oscilações, restando a parte constituída de matéria igualmente suscetível de converter-se em ondas de energia. O mundo material como que desapareceu, dando lugar ao tecido vasto de corpúsculos em movimento, arrastando turbilhões de ondas em frequências inumeráveis, cruzando-se em todas as direções, sem se misturarem. O ser humano passou a compreender, enfim, que a matéria é simples vestimenta de forças que o servem nas múltiplas faixas da natureza. Seria, porém, rematada a ingenuidade supor que a ciência humana terrestre chegará rapidamente à solução definitiva dos seus problemas substanciais, porque precisará realizar antes disso, e para isso, duas conquistas fundamentais. Primeiro, terá que reconhecer por seus próprios meios suas averiguações, seus cálculos e suas induções, senão a certeza, pelo menos, da probabilidade da existência do espírito e das dimensões espirituais da vida. Segundo, construir novas aparelhagens, sobretudo novos métodos de investigação, para penetrar nesses novos domínios. Neste último caso, as dificuldades a vencer serão imensas, porque somente o espírito pode ver, identificar e examinar o espírito. Não se trata, portanto, tão somente de aperfeiçoar maquinismos e instrumentos técnicos, mas sim consciências através do desenvolvimento racional de faculdades psicofísicas capazes de serem utilizadas para a produção útil de fenômenos investigáveis. Enquanto, porém, não houver na Terra condições morais que justifiquem tão elevado tipo de cooperação aberta e indiscriminada, o governo espiritual do planeta não facilitará condições nem circunstâncias que favoreçam o êxito maior de tentames dessa espécie, além dos limites da educação e do incentivo ao espírito perseguidor dos homens, ou melhor, dos seres humanos. É fácil de compreender que o intercâmbio livre e permanente com planos e forças superiores da vida não podem ser facultados a seres predadores, de baixo senso ético e ainda espiritualmente irresponsáveis. Por essa razão, a aceitação e a vivência dos princípios morais do Evangelho de Jesus são condições fundamentais a serem cumpridas, a fim de que as inteligências superiores outorguem ao homem terrestre o diploma de maioridade espiritual, que lhe permitirá o ingresso efetivo no mundo das realizações, ou melhor, das relações com a comunidade cósmica a que pertence. O ser humano terá, portanto, de renunciar ao velho vício de tudo utilizar para o mal, para o crime, para a dominação inferior e desmedida, para a destruição, para a insensatez, se quiser entrar na posse do seu principado divino. Cumpre entendermos, de uma vez por todas, que a sabedoria da eterna lei simplesmente não permite, por automatismo de sua amorosa justiça, que recursos espirituais de alto nível se desenvolvam além de certos rígidos limites, em almas que ainda decididamente feitas ao bem. A identificação vibratória com a natureza das sensações materiais constitui obstáculo intransponível à penetração consciente e proveitosa noutras dimensões, que para os seres assim faltos de maior sensibilidade continuam como se não existissem, embora os influenciem decisivamente. O ser humano gostaria de desenvolver suas capacidades sensoriais, auditivas, olfativas, visuais, etc., para além dos limites da sua atual condição fisiológica. Intuitivamente sente que isso é possível, mas ainda não percebeu que só poderá consegui-lo despertando, desenvolvendo, educando, aprimorando os seus poderes psíquicos, que, conjugados aos físicos, lhe descerrarão horizontes imensuráveis de novas dimensões da vida. Mas que, sobretudo, ainda não percebeu que é o poder interior, espiritual, só eclode como consequência de um alto equilíbrio de tensão de forças nobres, intelectuais e sentimentais, únicas que possuem teor de forças dinâmicas suficientemente poderosas para potencializar o espírito e desenvolver-lhe as capacidades divinas.
Teoricamente, ninguém mais discute no mundo que o ser humano é um complexo psicofísico, que na realidade o aspecto psíquico, que ainda é, na Terra, extremamente desleixado, talvez porque o ser humano, a humanidade terrestre, quase nada sabe a seu respeito. Dia virá, porém, em que a psicologia deixará de ser teórica e especulativa, porque aprenderá a lidar com a mente e com o corpo espiritual do mesmo modo com que a medicina terrestre lida com o corpo de carne. Então se compreenderá que os aspectos espirituais e os físicos do ser humano são essencialmente inseparáveis e têm de ser considerados no conjunto de suas relações e interdependência, pois ainda estamos todos muito longe da condição de espíritos puros. Diante das perplexidades da ciência, da pressão cada vez maior dos fatos novos, que não cessam de fustigar a inteligência humana e derrumá-la para novas pesquisas e conclusões mais altas, cabe aos espíritas a sublime missão de oferecer aos pesquisadores e estudiosos humanos a contribuição substancial do espiritismo, de modo a ajudar os cientistas sinceros a orientarem-se com segurança na direção das verdadeiras soluções. Mas os espíritas só conseguirão fazer isso com verdadeiro proveito se dedicarem seriamente ao estudo das realidades e dos progressos da ciência, cotejando tudo, ponto a ponto, como as pesquisas, os conhecimentos, as revelações do Espiritismo, de modo a oferecer contribuições sérias aos pesquisadores e aos homens de pensamento que trabalham fora dos nossos muros, alertados para inúmeros aspectos importantes da realidade que insistem em desenhar ou simplesmente não conhecem. Talvez alguns estudiosos, capazes e de boa fé, acertem o passo no sentido de maiúsculas e felizes constatações. Naturalmente, o trabalho maior dos espíritas cristãos será sempre da sua própria melhoria de sentimentos do bem-fazer. Não temos nenhuma ilusão quanto à vantagem que sabemos, improváveis em qualquer atitude de proselitismo ou de pernóstica presunção de maior saber. O equilíbrio de atitudes cabe, porém, em toda parte, e não seria justo nos ausentássemos a título de cultivar a humildade e as virtudes do coração no esforço comum em prol do progresso humano. Afinal, as novas dimensões do conhecimento que se abrem no mundo são as grandes dimensões do espírito. Meus amigos, eu entendo o peso, a profundidade dessa obra que estamos estudando. Recomendo que tenham o livro, releiam os capítulos, meditem cada parágrafo, comparem com o que já se sabe. Desde o século passado, século XX, muita coisa mudou depois que Hernani escreveu esse livro. Então, nós temos mais ambiente, mais material para acrescentarmos a tudo isso. Convido que estudem. O saber nos vai libertar. Espero que apreciem e persistam na leitura do livro. Até breve.